Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre vistorias em casas noturnas. Para falar sobre este assunto, trouxemos o Tenente Coronel de Paula, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem que vai relembrar uma das maiores tragédias que aconteceu no país. 27 de janeiro de 2013, uma turma de amigos decidiu fazer uma festa que atraiu centenas de jovens. O evento, realizado na Boate Kiss, que contou com o show de uma banda acostumada a utilizar a pirofagia para contagiar o público, tinha a intenção de garantir uma noite inesquecível. E foi o que aconteceu, só que não do jeito que eles pensavam. A utilização de fogos de artifícios dentro da boate foi o início de uma história regada a terror e desespero. As chamas provocadas pela ação atingiram uma espuma utilizada para promover a acústica do local. A queima desse material resultou na liberação de gases tóxicos. 233 jovens morreram no local. Muitos tiveram que ser internados. A catástrofe aconteceu em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Mas o mundo chorou a perda de tantos jovens, grande parte universitários. Em Mato Grosso do Sul, a comoção foi grande também, principalmente pela perda de Flávia de Carli Margalhães, de 18 anos, nascida em Chapadão do Sul, além da Ana Paula Rodrigues, de 20 anos, de Mundo Novo, e do Davi Santiago Souza, de 23 anos, que apesar de não ter nascido aqui no estado, morou em Campo Grande por um tempo. Davi nasceu em Santa Maria, mas durante a adolescência se mudou para Campo Grande, onde viveu com a família. Foi neste colégio, localizado no centro da capital, que estudou durante os 3 anos do ensino médio. Quem conviveu com Davi durante esse período lembra com saudade do jovem. Era um aluno bastante reservado, vamos colocar assim, até tímido, porém bastante enturmado com o grupo da sala. Ele veio acompanhando desde o primeiro ano, primeira série, segunda e terceira série do ensino médio, onde ele sempre participou à sua maneira, das atividades aqui da escola. Para os jovens que hoje estudam no colégio, que fez parte da vida de Davi, ficam lições. Eles tinham comentado, que agora vão se divertir com mais atenção, se preocupando mais com isso, porque muitos jovens, quase 240 jovens, até pouco tempo, então a gente fica assim, um alerta, Realmente é muito triste. Mais de 230 famílias sofreram e ainda sofrem com a perda de seus parentes. E no próximo bloco a gente conversa com o Tenente Coronel de Paula. Não saia daí, voltamos já. Apesar de ser proibido por lei, alguns estabelecimentos comerciais insistem em impor aos consumidores a exigência do valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. Marcelo Barreto, de 30 anos, conta que recentemente tentou comprar um produto na conveniência de um posto de combustível. Marcelo não pôde concluir a compra com cartão porque o produto custava menos do que o valor mínimo determinado pela empresa. Chegando lá para comprar um refrigerante de 2 litros, a moça falou que teria que ser no valor mínimo de R$5 e o refrigerante custava R$ 4,50. E para passar um cartão de débito só acima de R$5, o preço mínimo seria R$5. Aí eu questionei a atendente e perguntei se ela tinha a cópia do Código de Defesa do Consumidor. Porque no código não diz nada disso, que você tem que pagar com cartão ou com dinheiro. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços estão proibidos pela Lei Estadual número 3.916, de autoria do deputado Pedro Kemp, a exigir valor mínimo para as compras com cartão de crédito ou débito. A imposição de um valor mínimo é prática ilegal, porque obriga ao cliente a consumir mais do que ele deseja. Essa situação pode ser caracterizada como venda agregada, também conhecida como venda casada, que fere o direito do consumidor. Eu acho que devia ser liberado o valor. Eu comprei, eu tenho o direito de pagar. Se está ali para pagar, eu tenho que pagar. No cartão não importa o valor. Eu acho abusiva, Porque se o preço é X, você entrou para comprar uma determinada mercadoria, você vai pagar aquilo. Se é 5 ou 10 reais, você tem que pagar aquilo. Deveria ter um aviso antes, porque aí o cliente não entra, e evita esse constrangimento. Se isso
fosse uma regra, o cliente nem entraria lá. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. E, por lei, estas empresas que condicionam o fornecimento de um produto à imposição de um valor mínimo estão sujeitas a multa e cassação da licença do estabelecimento. O superintendente do PROCON confirma que esta forma de cobrança é ilegal e quem se sentir lesado deve procurar os seus direitos. No primeiro momento, é sempre buscar o diálogo com aquele fornecedor, com aquele comerciante, explicando que é uma prática abusiva, que é uma prática proibida por lei e que, de repente, até por desconhecimento, aquele comerciante insiste em fazê-la. Aí, não tendo êxito nesse primeiro momento, deve procurar o PROCON através do nosso atendimento pessoal ou ainda pelo 151, que a ligação é totalmente gratuita, efetua a denúncia, que nós vamos disparar uma fiscalização e vamos até o estabelecimento para, num primeiro momento, orientar aquele comerciante e aí depois sim, se essa prática for contínua e ele insistir nela, nós vamos adotar o rigor da lei. O deputado Pedro Kemp é autor da lei estadual que proíbe a exigência de valor mínimo para compras pelo consumidor com cartão de crédito ou débito. Os consumidores devem procurar o PROCON ou o Ministério Público quando forem ao comércio, estiverem diante de uma exigência dessa, né, de que tem que consumir um valor mínimo para utilizar o seu cartão. Então, faça valer o seu direito, denuncie, até para que, de uma forma educativa, a sociedade conheça a lei e respeite essa lei que está em vigor. As empresas que desrespeitarem essa norma, elas estão sujeitas a uma multa de 500 UFERNs, né? E no caso de uma reincidência, a multa seria aplicada em dobro. Então, é muito importante que os consumidores fiscalizem a lei e denunciem aqueles estabelecimentos que não estão cumprindo essa norma. Fábrica Verde apresenta Lobo Guará. Eu sou um homem mau, homem mau, homem mau. Infelizmente tem muito ser humano fazendo mal ao lobo guará. É que ele está ameaçado de extinção pela ação do homem em seu habitat. A espécie também é conhecida como lobo de crina, justamente por ter uma crina no dorso, que não fica atrás de nenhum cavalo. O lobo-guará está na lista brasileira dos animais em perigo de desaparecer desde 1968. Ou seja, o homem nem tinha colocado os pés na lua e o lobo já corria risco. Por falar em lua, será que o lobo-guará uiva em noites de lua cheia? Não, ele não uiva, mas solta um latido único, longo e profundo para se comunicar. Traduzindo, socorro! E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o Tenente Coronel de Paula do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado. Tenente Coronel, no primeiro bloco a gente mostrou uma reportagem relembrando uma das maiores tragédias que aconteceu no país, a tragédia de Santa Maria, onde mais de 230 jovens morreram dentro de uma boate. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do alvará. Qual que é o prazo de validade? Sei que um dos problemas da boate que aconteceu lá foi o alvará vencido. Qual é o prazo de validade? O que é necessário para liberar um alvará? Bom, o nome correto seria certificado de vistoria, é o nome técnico. Ele tem validade de 12 meses, de 1 ano. Para que você faça jus ao certificado de vistoria, o proprietário tem que dar entrada no bombeiro com um projeto de prevenção contra incêndio e pânico. Isso para novas construções ou para ele vai alugar um local, ele tem que dar entrada num projeto de prevenção, que é baseado na planta baixa do projeto estrutural daquele local. Feito isso, ele solicita a vistoria daquele projeto que foi aprovado. Ele executa o projeto, solicita a vistoria, o bombeiro vai até o local vistoriar e certificar se estiver tudo de acordo com a legislação com o projeto apresentado. Mas quem deve procurar? O estabelecimento ou a vistoria parte do Corpo de Bombeiro até o local? Bom, a vistoria, então, para essa vistoria acontecer, nós temos que ser provocados, no caso desse projeto, ele dá entrada no projeto, ele aguarda uma avaliação desse projeto, uma análise.
Se aprovado, ele executa esse projeto. É uma casa que vai ser construída ou já está construída e aguarda o alvará de funcionamento. Nós vamos aprovar esse projeto, ele executa e solicita a vistoria do bombeiro. Nós vamos vistoriar e emitir o certificado de vistoria com validade de 12 meses. Ele já está funcionando, é outra situação. Nós vistoriamos anualmente para emitir novos certificados, verificar se está tudo ok de acordo com a legislação vigente. Ele pode nos solicitar com antecedência para entrar num rol de vistorias que nós fazemos anuais. E a outra situação é quando nós temos uma denúncia. Aí nós fazemos a vistoria nesse local. Então são as 3 situações. A nova construção, a já construída que nos solicita a vistoria, e quando ocorrem denúncias, nós vamos até o local checar a situação. No caso da Boate Kiss, parece que lá estava uma superlotação, era para 600 ou 700 pessoas, tinham mais de 1.500. O senhor acredita que que foi um dos maiores motivos de ter acontecido essa tragédia? Sem dúvida alguma, foi talvez o principal fator. Porque se tinha, vamos supor que tinha 1.500 pessoas, a lotação máxima era 691, conta rápida, 1.500 menos 691, muita gente saiu, porém 239 perderam a vida até agora. O outro grande fator é a alteração do projeto, que é modificar o projeto. Isso infelizmente ocorre aqui em Campo Grande, inclusive, no nosso estado, inclusive. Ele apresenta um projeto de prevenção para o bombeiro, ele executa este projeto, e ele, depois que o bombeiro vistoria, aprova e certifica, quando o bombeiro sai dali, ele retira o extintor, ele muda de local, ele retira a sinalização que, entre aspas, ele alugou, preparou o local para o bombeiro certificar. E aí o que nós precisamos? Da conscientização, do conhecimento do usuário. Porque é ótimo, boate, a música é maravilhosa, porém a sua segurança vem em primeiro lugar. Então denuncie. Tem muita gente ali, está com suspeita, denuncie via 193 e nós vamos com a Polícia Militar até o local para checar essa situação. E como que estão sendo feitas vistorias aqui em Campo Grande? Nós já executamos as vistorias em praticamente todas as casas noturnas antes do Carnaval, preocupados não só por conta dessa de Santa Maria, que nós iríamos fazer na Operação Carnaval. Nós antecipamos em 2 semanas por conta da situação. Nós checamos todas, foram várias notificadas. Das 30 existentes, com certificado existente no bombeiro, 8 estavam em situação irregular, foram notificadas e já regularizaram, apenas uma não regularizou. Então nós temos 29 em condições de funcionamento. As outras, nós tivemos várias denúncias, mudou a postura da população, elogio muito isso inclusive, ligaram 93 e denunciaram vários locais. 3 foram interditados e o restante, mais 7, foram notificados. E no caso de bufês, de infantil, para casamento, também são vistoriados? Sem dúvida. Aliás, todas as edificações, todas, sem exceção, são vistoriadas. A única situação é residência unifamiliar. Isso quer dizer que prédios, hospitais, qualquer estabelecimento, ele passa por vistoria. O que ocorre? Nós temos muitos locais em Campo Grande e nós trabalhamos com agendamento. O que nós solicitamos aos proprietários que nos procurem para que nós agilizemos esse processo para ele. E solicitamos muito à população que faça denúncia. O que você precisa saber? Você entrou num local, principalmente buffet infantil. Primeira coisa, certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele tem que estar fixado em local visível. Você tem que entrar nesse local e cadê o certificado do bombeiro? Você tem que visualizar, ele tem data de validade. Ele tem a quantidade de pessoas máxima para aquele local, tudo escrito, permitido. E você tem que verificar se existem extintores, aonde estão localizados, se existe sinalização, aquela plaquinha de saída, indicando a saída, se existe iluminação de emergência, todo mundo consegue visualizar isso, que é aquela iluminação que quando acaba a luz, ela acende para iluminar o local. E principalmente a saída de emergência. Aquela porta onde está escrito em cima a placa de saída. Esses são os principais itens que qualquer pessoa pode identificar e se ele não observar, verifique antes de alugar esse local. Certo. Isso tem que ser verificado. No caso em boates, elas são proibidas usar sinalizador ou tem alguma lei que ampare isso ou não? Bom, na realidade, essa parte não é verificada pelo Corpo de Bombeiros. A parte de sinalizadores, isso é Exército, fiscalização disso. O que nós orientamos é que não seja executado de forma nenhuma lá dentro.
Existem materiais que podem ser utilizados, que foi falado de quente e frio, sem dúvida, existem materiais. Isso não passa pela vistoria do bombeiro. O que passa pela vistoria do bombeiro é com relação à parte física ali, de distribuição dos itens de segurança. O teto, por exemplo, lá, que era de fácil, né, combustão, isso é vistoriado? Isso, sem dúvida alguma. E esse foi um dos itens que foi alterado pelo proprietário sem conhecimento do bombeiro. Então, isso é um risco muito grande. Pela nossa legislação, isso cabe multa, isso cabe até interdição do local. E por isso nós precisamos da denúncia. Né? E uma coisa assim que tem que ficar claro para o usuário, né, para o cidadão. A legislação de incêndio do Bombeiro de Mato Grosso do Sul, ela prevê 3 coisas principais. Ela prevê que aqueles itens de segurança, o principal item é a saída de emergência. Então, o que mais preocupa na legislação é retirada das pessoas do local. Segundo item, minimização dos danos com o uso dos extintores. E em terceiro, o acesso facilitado para o bombeiro. São os 3 itens para a legislação que são verificados e exigidos nos projetos. Em Mato Grosso do Sul, né? Positivo. Agora, falando um pouco em residência, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter dentro de casa, com botijão de gás, com a fiação elétrica? Eu gostaria que o senhor desse um... Olha, o principal com relação à fiação elétrica, profissional habilitado, de confiança. Por quê? E nada tem que ser feito sem que você saiba. Né? Você entrega a sua casa na mão daquele profissional. Dá uma checada depois. Se for necessário você subir lá no forro e dar uma olhada como é que ele fez aquela fiação, entenda o seguinte. A fiação elétrica ela tem que ser organizada também. Né? Não pode ter fio um sobre o outro. Ou usar tudo, não ter só geladeira, micro-ondas. Sem dúvida alguma. Isso sobrecarrega também. Porque uma coisa é a instalação elétrica que não está à sua vista. Né? E o profissional vai fazer esse trabalho. E você tem que checar também. Por que eu estou falando isso? Porque quando você usa aquela que está à sua vista, que são as tomadas, onde você liga a sua geladeira, liga o seu ar-condicionado, você não sabe qual é a fiação utilizada ali, por isso o profissional habilitado. Por quê? Se existe uma sobrecarga, é porque aquele fio que está ali, na parte que não é visível, ele não é de bitola correta para o equipamento que você está utilizando. E por isso nós também orientamos para não utilizar T's, porque você sobrecarrega uma fiação apenas. Por isso a distribuição de várias tomadas. Por isso utilizar equipamentos diferentes em tomadas diferentes. Senão você sobrecarrega uma só, vai superaquecer, provocar um curto-circuito e provavelmente um incêndio. O que o Corpo de Bombeiro está mais assim, acostumado a receber de ocorrências em relação a incêndio em residência? É um botijão de gás, é a fiação? Na realidade, é brincadeira com álcool, crianças... O famoso bife na chapa. Bife na chapa. Esse ano passado, infelizmente, causando até mortes e queimaduras graves, inclusive, principalmente em adultos. Né? E em algumas situações, na criança que está próximo àquele adulto. Qual é a maneira certa de usar a chapa? Eu uso o álcool, o comum ou o álcool de combustível? De forma alguma, o álcool combustível. Esse você tem que esquecer que existe, só na hora de abastecer o seu veículo. Por que o álcool combustível é mais perigoso do que o álcool comum? Que nós também não recomendamos. O que nós recomendamos compre uma chapa elétrica, né? Essa que é muito mais fácil de utilizar. O álcool combustível, o que pega fogo na realidade, na natureza, não é o material, não é a madeira, não é o líquido combustível. Ele voa na hora que dá aquela explosão? Então, por que acontece isso? O gás desprendido dos materiais, em contato e misturando com o oxigênio do ar, é aquilo que pega fogo. Então, como o líquido combustível evapora mais rápido, ele forma mais gás já misturado com oxigênio. Quando ele joga esse líquido na chapa, por exemplo, aí, naquele recipiente, a chapa está quente, ele não retira a chapa para fazer esse procedimento. Quando ele joga o álcool, a chapa aquecida, o gás já está pronto, a mistura já está pronta, ele inflama rapidamente, vai para a garrafa e há aquela, entre aspas, explosão, e gerando as queimaduras e até a morte de crianças, no caso. Então deve ser o álcool comum. Tanto comum quanto... Tanto faz. Tanto faz. O mais correto é colocar a chapa ou numa churrasqueira ou no fogo de lenha. Ele pode utilizar álcool em gel. Que é álcool em gel. Muito mais seguro. Muito mais seguro. O grande problema do brasileiro é imediatismo. Ele quer as coisas muito rápido, então acorde mais cedo, né? Faça, prevenção.
É comportamento preventivo. Se você não adotar esse comportamento, o seu risco ele aumenta consideravelmente. Para você diminuir esse risco, postura preventiva. Não tem outra forma. Tá aí, então, o recado do Tenente Coronel de Paula. Muito obrigado pela presença. E o programa de hoje fica por aqui, considerando que é de melhor para você. Até o próximo encontro.